Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 7 de agosto, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Procon de Santa Catarina reúne plataformas de apostas esportivas para reforçar a proteção dos consumidores. Prolongamento da Via Expressa avança e deve ser concluído no início do ano que vem. Rede Municipal de Blumenau mantém regularidade no IDEB e segue entre os melhores índices da educação em Santa Catarina. Casa Fritz Miller terá atrações gratuitas aos sábados durante o mês de agosto. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O fim de semana deve ser de tempo instável em Blumenau. De acordo com o Alerta Blue, o sábado será de bastante nebulosidade, com chance de chuva a qualquer momento e possibilidade de pancadas com trovoadas durante a tarde, inclusive com riscos de temporais isolados. As temperaturas ficam mais baixas, com mínima entre 14 e 16 e máxima de 18 graus. No domingo, a frente fria mantém o tempo fechado, com chuva ao longo do dia e possibilidade de trovoadas em qualquer período. E a próxima semana começa com frio e céu encoberto. Na segunda e na terça-feira, ainda há previsão de chuva, com temperaturas variando entre 11 e 15 graus. O prolongamento da Via Expressa em Blumenau segue em obras e a previsão agora é de entrega no primeiro trimestre do ano que vem, pouco antes do prazo previsto em contrato. O trecho de pouco mais de 3 quilômetros vai ligar a BR-470 até a Rua Teodoro Passold, na Fortaleza Alta. Enquanto os trabalhos continuam, motoristas que passam pela Rua Guilherme Scharf, no Fidelis, ainda precisam usar um desvio e redobrar a atenção, principalmente à noite, por causa da falta de iluminação. Já a continuação da Via Expressa até a rodovia SC-108 na Itopava Central ainda depende de um novo projeto e não tem prazo para sair do papel. O crescimento das apostas esportivas e os impactos no bolso dos consumidores levaram o Procon de Santa Catarina a abrir um diálogo com as principais plataformas que atuam no país. O objetivo é cobrar mais transparência, reforçar o cumprimento das regras e discutir medidas para prevenir prejuízos financeiros e o vício em jogos. O assunto ganhou ainda mais importância porque hoje as apostas já aparecem entre as causas de superendividamento atendidas pelo órgão aqui no estado. 87 empresas de apostas online foram convocadas pelo Procon de Santa Catarina. Representantes de bets como Blaze, KTO, Superbet e Rei do Pitaco participaram. A intenção é promover mais abertura de diálogo com o setor regulamentado, monitorar a adequação à legislação e coibir práticas irregulares. A problemática dos jogos virtuais tem levado muitas pessoas ao vício e também muitas fraudes em razão das bets ilegais. Então é um problema do Brasil e agora Santa Catarina está mostrando por meio do Procon que vai atuar na fiscalização e também na informação ao consumidor e saber identificar o que é uma bet legal ou irregular.
Um dos questionamentos é a elaboração das peças publicitárias e quais medidas estão sendo tomadas para proteger os consumidores de danos financeiros e psicológicos. Dados recentes do Núcleo de Atendimento aos Superendividados do PROCON de Santa Catarina indicam que 10,9% das causas de impossibilidade de pagamento estão relacionadas a apostas online. Blumenau manteve praticamente estáveis os resultados do IDEB de 2025, principal índice que avalia a qualidade da educação básica no país. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a nota passou de 6,6 para 6,7. Já nos anos finais, permaneceu em 5,7, repetindo a avaliação anterior. Mesmo com pouca variação, o município continua entre os melhores resultados de Santa Catarina entre as cidades de grande porte. Nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar com o adoecimento laboral no trabalho. Muito bem, o trabalho em si, ele não mata ninguém, ele não adoece. O trabalho enobrece, dignifica, ajuda nos propósitos de vida do ser humano. O nosso conteúdo não fala do trabalho em si enquanto movimento, enquanto atividade, enquanto ação. O ser humano vive muito bem com o trabalho. Aonde é que há um desencontro? Aonde que nós buscamos 600 mil licenças de saúde por conta de transtorno de ansiedade e depressão no ano de 2025? Por que nós temos uma contabilidade mundial de que por ano nós temos 12 bilhões de dias perdidos por afastamento, perdidos no trabalho? Isso é muito sério e é muito grave e exige de nós um exercício dos nossos preconceitos quando nós falamos de alguns temas aos quais nós fomos formados subjetivamente contrário a este pensamento. Muito bem, o trabalhador, ele não se desgasta e não adoece pela atividade física, o fenômeno que acontece com o corpo humano, com a mente humana, com os relacionamentos seus e dos seus propósitos para viver. O adoecimento se dá por entrelinhas de mal-estar, de descontentamento do significado que o trabalho traz para este trabalhador, das relações perversas, dos componentes denegridores da dignidade da pessoa. E vai acontecendo tanta coisa que sim, nós já ouvimos falar em burnout, né, em estafa. Essas questões vão se estafando, vão se cansando, vão se sobrepondo pequenos aspectos, principalmente desse denegrir a dignidade, que a pessoa imperceptivelmente vai adoecendo, vai perdendo o interesse. O que é mais sério aqui não é trazermos substratos para o tema, mas é informar que não é brincadeira, 600 mil licenças de saúde em 2025. 12 bilhões de dias perdidos de trabalho por ano no mundo. Isso significa que o transtorno de ansiedade, a depressão, que a saúde mental, ela está mais do que convocada para as nossas mesas de debate, de discussão e principalmente das nossas gestões. Gestão de grupos que promovem a solidificação, a consolidação das sociedades humanas através do trabalho. O psiquismo é inegável.
Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações e informações sobre saúde mental. Moradores de Blumenau passam a contar com um novo canal para pedir serviços de manutenção na cidade. A partir da terça-feira da semana que vem, dia 11, pedidos como tapa-buraco, iluminação pública, roçada, limpeza urbana, conserto de tubulações poderão ser feitos pela internet direto pela Carta de Serviços do município no site oficial da Prefeitura. A mudança acontece depois do fim do contrato do chamado carro caça-buracos, que fazia o mapeamento dos problemas nas ruas. Com o novo sistema, as solicitações chegam diretamente à Secretaria de Serviços Urbanos, o que deve agilizar o encaminhamento das equipes e facilitar o acompanhamento dos pedidos. Depois de 23 anos de espera, 18 famílias do loteamento Arnold Zucker, na Velha Central, receberam a documentação que regulariza os imóveis onde vivem. A entrega garante aos moradores o direito formal sobre propriedades, permitindo o registro e a abertura das matrículas dos terrenos. O processo coloca fim a uma longa espera que começou em 2003 e traz mais segurança jurídica para as famílias, além de contribuir para a organização urbana aqui no município. Você já teve ou conhece alguém que teve anemia? Provavelmente sim, né? Muito comum termos ou ouvirmos falar de alguém que tem. E você sabia que 29% das mulheres adultas aqui no Brasil têm anemia? E um dado mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial tem anemia. A anemia é caracterizada por uma falta do mineral ferro no nosso organismo. O ferro é um mineral extremamente importante, principalmente no transporte de oxigênio, já que ele é componente da hemoglobina, que é um componente da hemácia, que é um glóbulo vermelho. Então, na falta do ferro, não tem a formação ideal da hemoglobina, e aí a hemácia também fica prejudicada, nosso glóbulo vermelho. E a anemia, no nosso dia a dia, ela reflete principalmente na falta de energia, uma fadiga extrema, um cansaço extremo. É possível observar também as mucosas, né, a parte interna do olho e da boca, a gengiva, mais pálida, sem aquela corzinha rosa característica. Então, a anemia precisa ser combatida. Nas mulheres adultas, principalmente por conta do ciclo menstrual, é por isso que essa faixa etária, elas tendem a ter mais probabilidade de ter anemia. Como que a gente pode diagnosticar? Tanto pelos sinais e sintomas, todos esses que eu já relatei, e também com alguns exames. Os principais exames são o hemograma, a dosagem do ferro sérico, que é esse que está na nossa corrente sanguínea, a ferritina, que é a proteína que reserva o ferro no nosso corpo, e também a saturação de transferrina. Ou seja, alguns exames são necessários para realmente confirmar a falta desse ferro no nosso organismo. Como que é feita a suplementação? Tanto via oral, com bisglicinato ferroso, sulfato ferroso ou outro tipo de quelação do ferro, e também havendo a necessidade, numa deficiência maior, a intravenosa, que é direto ali na veia, né, entra direto na corrente sanguínea. Na alimentação, é muito importante que se dê atenção aos alimentos fontes de ferro. Os principais são os de origem animal. E aí eu estou falando de carne vermelha, de vísceras, como coração, fígado, moela. E aí, tanto quanto ovos e outras carnes são ricos em ferro, né? Principalmente a carne vermelha e as vísceras. E quando eu penso nos alimentos de fonte vegetal, eu tenho também o ferro ali presente, o ferro não M, né? Que é um ferro que precisa da vitamina C para ser absorvida. Então, os feijões, as leguminosas de forma geral, ervilha, grão de bico, são boas fontes de ferro. Também abóbora, a semente de abóbora, e aí eu vou dar destaque as sementes, né, de forma geral, mas eu vou dar destaque à semente de abóbora. Também as oleaginosas, que são as castanhas, castanha do caju, castanha do Pará, as nozes, amêndoas, enfim, são boas fontes de ferro. E os folhosos verdes escuros, couve, por exemplo, rúcula, entre outras, são boas fontes de ferro vegetal. E esse ferro precisa da vitamina C. Então, uma dica prática: vai almoçar? Acrescente
na sua salada um limão espremido, ou na sua sobremesa acrescente uma laranja, ou uma tangerina, ou acerola, que são alimentos fontes de vitamina C, para ajudar na absorção desse ferro de origem vegetal. E aí isso é uma dica também para aquelas pessoas que não consomem carne, né? Que precisam potencializar a absorção do ferro. O que dificulta a absorção do ferro são os lácteos. Então, o cálcio dificulta a absorção do ferro lá no nosso intestino. Por isso, se você tem anemia ou anemia recorrente, né, tá sempre aí precisando repor, evite sobremesas à base de leite. Pudim, sorvete, flan, entre outros. E a cafeína também dificulta a absorção do ferro. Então, evite tomar café, chá preto, após a refeição do almoço ou do jantar, que normalmente são as refeições que mais contêm fontes de ferro. E se você tem dúvida, se há muito tempo não faz exame, busque a orientação médica e nutricional para adequar a sua alimentação e fazer com que melhore, né, a equilíbrio aí do ferro do seu organismo. E eu fico por aqui, sexta-feira que vem eu volto com mais dicas importantes e práticas, e se essa foi importante para você, envie para outras pessoas. Tchau, tchau e até lá. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. A Casa Fritz Miller preparou uma programação especial e gratuita para quem quer aproveitar os sábados de agosto em Blumenau. Sempre das 10 da manhã ao meio-dia, o espaço vai oferecer atividades para todas as idades sem necessidade de inscrição. A programação inclui caminhada sensorial pelo jardim, expedição científica para conhecer a biodiversidade do local, oficina inspirada no folclore e até um tour guiado em inglês com atividades sobre a relação entre Fritz Miller e Charles Darwin. Além da programação especial, a Casa Fritz Miller segue aberta para visitação gratuita de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. E Blumenau promove amanhã o 4º Seminário do Paradesporto. O evento começa às 7h30 da manhã no Complexo Esportivo do SESI e vai reunir profissionais da saúde, educação, estudantes e comunidade para falar sobre esportes adaptados e inclusão. A programação tem palestras, capacitações e atividades práticas com modalidades como halterofilismo, esgrima e judô paralímpicos. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega nessa noite de sexta-feira. Jorge, ontem nós conhecemos os últimos 2 classificados para a próxima fase, quartas de final da Copa do Brasil, né? O Inter perdeu para o Corinthians em casa, aliás, fora de casa, né? Jogando em Itaquera, pelo placar de 2-1, mas como tinha feito o placar de 2-0 no primeiro jogo no Beira-Rio, o Inter com a derrota, mesmo com a derrota, está classificado para a próxima fase, quartas de final. E o Vitória, que tinha perdido para o Atlético Paranaense por 2-0 jogando na Arena, venceu ontem por 3-0. Então, Vitória e a equipe do Inter se juntam. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco na lista dos 8 clubes. A gente lembra que a Copa do Brasil começou com 126 e agora está com 8 clubes que vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil. Os enfrentamentos, tá, Jorge, das quartas de final da Copa do Brasil vão ser conhecidos por sorteio, que vai acontecer na próxima terça-feira, 11 horas da manhã, na sede da CBF. E o sorteio também vai definir os mandos de campo dos jogos do chaveamento até a final do mata-mata. Não tem restrição. Então, por exemplo, a gente pode ter um Grenal, a gente pode ter um Atlético Mineiro e Cruzeiro, a gente pode ter confrontos aí envolvendo times da mesma cidade ou do mesmo estádio, enfim, Palmeiras e Santos pode acontecer também, enfim. Vamos acompanhar, esperar para ver o que vai acontecer. Depois dos jogos da Copa do Brasil, a gente volta também com os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A teve os jogos parados por conta dos jogos da Copa do Brasil. Amanhã tem Grêmio e São Paulo, Remo e Atlético Mineiro, Coritiba contra a equipe da Chapecoense, Botafogo e Fluminense, clássico marcado para as 9 horas da noite no Engenhão. 9 horas da noite de um sábado é brincadeira, né? No domingo tem Cruzeiro e Mirassol,
Palmeiras e Inter, Bahia e Vasco da Gama, Santos e Atlético Paranaense, Bragantino e Corinthians e Flamengo contra a equipe do Vitória. Série A do Campeonato Brasileiro, portanto, retornando depois de toda essa situação envolvendo a Copa do Brasil. Metropolitano anunciou ontem, Jorge, a saída do técnico Jean Rodrigues. Além dele, saem também o auxiliar técnico Dido Camargo e também o analista de desempenho Luiz Almeida. Essas mudanças todas fazem parte da reformulação do Metropolitano para a disputa da Copa Santa Catarina. O Verdão lançou uma nota oficial agradecendo aos profissionais pelo trabalho e na campanha, inclusive, que terminou com o vice-campeonato da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Lembramos que tanto o Metrô quanto o BEC devem se apresentar agora, dia 10, segunda-feira, para o início dos trabalhos para a Copa Santa Catarina. Jorge, grande abraço a você, um ótimo final de semana e também a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir, você vai saber o que é a Lei do Bem e como ela pode beneficiar empresas da região. A gente volta já já. Na correria do dia a dia, você merece uma refeição de verdade. Na Casa da Marmita, você encontra comida caseira, saborosa e preparada todos os dias com muito carinho. São diversas opções de marmitas e pratos executivos com entrega rápida ou retirada no balcão. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo iFood e descubra por que somos referência em qualidade e agilidade. Casa da Marmita, comida de verdade na velocidade de um fast food. Rua João Pessoa, 1267, Bairro Velha. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a advogada Anne Rippel para falar sobre a Lei do Bem. Já conhece essa lei? É o que a gente vai conversar hoje. Obrigado, doutora, pela participação. Eu agradeço. Boa noite. Para começar, explique para a gente, afinal, o que é a Lei do Bem. Bem, a Lei do Bem é a principal ferramenta do governo fomentar a inovação tecnológica no ambiente empresarial. É um benefício direcionado para as atividades que dependem de pesquisa, desenvolvimento e inovação e para empresas optantes pelo lucro real.
Quando a gente fala em inovação, né, e dedução fiscal por inovação, muita gente imagina que isso vale apenas para grandes empresas e associa muito à tecnologia também, né? Isso é um mito? Isso é um mito. A ideia de que a Lei do Bem é aplicável só para grandes empresas está justamente relacionada ao principal mecanismo de benefício, que é justamente a dedução adicional das despesas relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, ela é aderente para empresas que optam pelo lucro real. E a gente sabe que a maioria das empresas que optam pelo lucro real são empresas de maior porte. Mas não é necessário que a empresa seja de grande porte para optar pelo lucro real. Sendo uma empresa optante pelo lucro real e tendo investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, essa empresa é aderente à Lei do Bem. Independente do setor da empresa? Independente do setor. A gente tem inovação tecnológica do setor de indústria, no setor de serviços e até no setor de comércio, né? Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais empurradas para se desenvolverem tecnologicamente, não necessariamente ao seu core business, né? A atividade que ela explora diretamente, a atividade fim, mas também no setor de logísticas. Então, empresas de todos os setores têm um potencial de utilizar esse benefício da Lei do Bem. Doutor, o que caracteriza um projeto de inovação para efeitos da Lei do Bem? Essa é uma excelente pergunta. O que vai caracterizar a inovação tecnológica são as atividades relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação que tem um potencial de gerar um ganho de qualidade, competitividade ou produtividade. Muitas empresas acreditam, né, que só podem participar se criarem um produto revolucionário, por exemplo, né? Mas melhorias em processos ou serviços também podem gerar esse benefício? Perfeito. O termo inovação acaba sendo um pouco ingrato, porque a gente costuma relacionar a algo absolutamente disruptivo, mas eu costumo dizer que a gente não precisa ter a pretensão de enviar um foguete para a Lua, de inventar pólvora ou inventar roda para caracterizar inovação tecnológica no conceito da Lei do Bem. Para a Lei do Bem, de fato, tanto a produção de um item novo, ou então o melhoramento de um processo e até um sistema ou um serviço novo, que seja novo para a empresa, represente uma novidade para a empresa, ainda que já esteja no mercado, pode ser aderente à Lei do Bem. O que interessa é que essa empresa se desenvolva, que ela assuma um risco tecnológico e que gere conhecimento para dentro de casa. Na prática, qual é o tamanho dessa economia tributária? Para cada 100 mil reais que uma empresa investe em inovação, ela tem de economia tributária 20,4%. É uma economia bem representativa para fins de imposto de renda e contribuição previdenciária. E contribuição social, me permita. Claro. Corrigir. E os números divulgados pelo Ministério mostram que mais de 11 bilhões em incentivos já foram concedidos. Mesmo assim, ainda há poucas empresas utilizando a Lei do Bem. Por que isso acontece, doutora? A gente percebe que isso acontece por um desconhecimento mesmo do setor produtivo em relação ao que é inovação tecnológica no conceito da Lei do Bem. Muitas vezes a equipe produtiva está ali tão afogada nas suas atividades de rotina que não identifica que o que ela está fazendo é uma inovação para dentro do seu negócio. Bom, o prazo de entrega de documentação termina em 31 de agosto. Ainda dá tempo de juntar a documentação? Por que os empresários não podem deixar isso para a última hora? Esse prazo de 31 de agosto, ele é o que valida a utilização do benefício da Lei do Bem. A Lei do Bem é um benefício autodeclarado, né? Então a empresa, ela identifica as atividades de inovação dentro da sua estrutura, mapeia as despesas relacionadas às suas atividades e uma vez no ano ela informa lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação quais foram as atividades de pesquisa e desenvolvimento
do ano anterior. Então agora no dia 31 de agosto a gente vai apresentar as atividades realizadas no ano de 2025. E sem essa formalização, sem a entrega deste formulário que contempla a descrição das atividades, o objetivo dos projetos, o risco tecnológico, a metodologia adotada pela empresa, o benefício ele não é possível de ser aproveitado. Doutor, existe a possibilidade de descobrir despesas com inovação que a empresa nem imaginaria ou nem imagina que podem receber esse benefício? Com certeza. É muito importante que o empresário implemente essa cultura da lei do bem, essa cultura de inovação tecnológica na sua empresa. Quanto maior for essa cultura de inovação tecnológica, mais a equipe vai compreender que as atividades que ela vem desenvolvendo são potencialmente beneficiadas pela lei do bem. A senhora tem exemplos para citar, por exemplo, né, de fatos comuns, ações comuns que muitas empresas praticam e acabam não entendendo que poderiam se encaixar nesse processo? Claro, sem dúvidas. E tratando de sistemas, por exemplo, a gente sabe que os desenvolvedores estão constantemente melhorando seus sistemas, implementando um módulo novo num software já existente, agregando uma funcionalidade num sistema que já é utilizado, até o momento em que esse módulo novo, né, ele é colocado à disposição dos seus clientes, todas as atividades relacionadas a esse desenvolvimento, a hora do homem que está lá desenvolvendo essa tecnologia, ela é beneficiada. Então, às vezes a gente tem lá um software que a gente precisa atualizar, teve uma versão nova. Essa atualização exigiu que a empresa investisse, que a empresa buscasse conhecimento, que tivesse uma equipe direcionada para desenvolver aquela aplicação. Todo esse trajeto para chegar num modelo viável para ser colocado no comércio, ele é beneficiado. E nesse ponto é interessante dizer que se a empresa dedicar tempo, ter lá todos os seus colaboradores, uma equipe, contratação de serviço técnico para chegar, que tem o objetivo de chegar no resultado que a empresa ainda não tem, e infelizmente aquele projeto não se mostrar viável, não tem problema para a aplicação do benefício. O objetivo da lei do bem não é o resultado, e sim o trajeto para chegar naquele resultado. Bom, empresas tradicionais, metalúrgicas, têxteis, alimentos, construção civil, também costumam ter projetos elegíveis nesse processo? A indústria é o principal, a lei do bem foi feita, na verdade, pensando na indústria, né? Porque a indústria precisa todos os dias se reinventar. Então, ela está acostumada a disponibilizar um produto no mercado, eventualmente um outro cliente precisa daquele produto com uma funcionalidade semelhante. A empresa vai precisar testar, vai precisar fazer um protótipo, vai precisar enviar para o seu cliente para ver se aquele produto ficou viável. Até esse produto realmente ser compatível com a necessidade do seu cliente, toda essa pesquisa, o tempo dedicado para chegar naquele produto viável é beneficiado. Para quem nunca utilizou a lei do bem, ainda dá tempo de se inscrever, de buscar toda a documentação? Com certeza, a gente está na reta final, mas a gente ainda tem aí uns 10, 15 dias para mapear essas despesas do ano passado, olhar para dentro de casa, ver quais foram as dificuldades, quais foram as dores que essa empresa passou no ano de 2025 e quais foram as ações adotadas para superar essas barreiras enfrentadas no ano de 2025 e compatibilizar ali com as despesas financeiras, né? Quais foram as rubricas da contabilidade utilizadas para financiar essa pesquisa. Ainda dá tempo da gente correr atrás dessas informações. E começa como, doutora? Que orientação a senhora dá? A minha orientação seria justamente olhar para trás e identificar quais foram os riscos, as dores e as barreiras superadas no ano passado para partir para a identificação das despesas relacionadas, ver qual é a equipe que estava envolvida no desenvolvimento dessas atividades, quem foram os parceiros técnicos contratados e eventual material que precisou ser utilizado na prototipagem, testagem ao longo desse desenvolvimento. Doutora Anne Rippel,
Pessoas que têm dúvidas, querem mais esclarecimentos, como é que podem fazer? Bom, o nosso escritório está lá no edifício Ibiza, na sala 602, e quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, pode seguir a gente nas redes sociais, Schneider Stark Ruppel Advogados, tem bastante material a respeito. Eu costumo dizer que a lei do bem é o benefício com a cara do brasileiro, que precisa se reinventar todo dia, assumindo o risco para se manter competitivo no mercado. Obrigado pela participação. Eu é que agradeço. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima e maravilhosa noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.